toda vez que a gente fala de combater as drogas, os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do tráfico e que nega apoio das forças de segurança pública para combater o narcoterrorismo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Aí você tem o caso dos oportunistas. Você tem os oportunistas. Um parêntese para falar de oportunista aqui, que vocês sabem que eu conheço bem, que é o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Porque vamos fazer justiça seja feita. Foi aniversário do Lula e Eduardo Paes, o prefeito do Rio, que está agora muito indignado com a situação da criminalidade, resolve fazer esse postzinho aqui. Dia de celebrar 80 anos do presidente que ama o Brasil e tem um carinho especial pelo Rio. Nossa parceria vem de muito tempo. O Lula sempre está presente nos momentos em que nossa cidade precisa. Sobretudo quando se trata de melhorar a vida de quem mais necessita. Vida longa ao presidente Lula. Muita saúde, que Deus o proteja, babá. E eu já vou falar sobre Lula. Mas, vejam só, segundo o Eduardo Paes, o Lula está sempre presente nos momentos em que nossa cidade precisa. E aí eu pergunto a você, presente como? O Lula é maravilhoso no Rio por quê? Porque dá dinheiro para o Eduardo Paes inaugurar parquinho na Zona Oeste para nego andar de skate? É por isso que ele é maravilhoso para o Rio? Ponham a mão na consciência na situação que nós estamos. Porque qual é a situação distópica do Eduardo Paes, que será provavelmente o próximo governador do Rio de Janeiro? Qual é a solução distópica do Eduardo Paes para resolver o problema da segurança? Vejam, é o modelo chinês. É um modelo chinês. Por que eu digo modelo chinês? O modelo chinês é o que controla o que você está fazendo o tempo inteiro. Câmera monitorando todo canto com inteligência artificial, enviando alerta para centro de controle. Tem um vídeo sobre isso, eu juro pra você, eu vejo um troço desse, eu tenho calafrios. Bota aí o vídeo, Bruno. Passa a ter o mais completo parque de câmeras super inteligentes do país. Vejam essa distopia. Uma mesma tela onde o operador consegue olhar apenas 3 eventos de forma simultânea, a super câmera inteligente ela consegue olhar tudo que está acontecendo ao redor. A gente está trabalhando todos os dias aqui para criar leituras inteligentes da imagem, ou seja, empregar a inteligência artificial na leitura dessas imagens das supercâmeras. Em toda a cidade, então essas câmeras vão estar presentes em todas as regiões do Rio de Janeiro. E além do incremento dessas supercâmeras, a gente também está instalando pórticos e semipórticos que vão estar presentes em todas as fronteiras da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, a gente vai garantir uma espécie de muralha digital. Dificilmente você estará em alguma via de importância da cidade do Rio de Janeiro em que você não esteja sendo observado, acompanhado, a prefeitura. O cara tá falando isso como um benefício. Dificilmente você está em algum lugar do Rio de Janeiro onde você não esteja acompanhado e observado. Esse é um benefício. Sabe? Só que eu não sei se eu vou conseguir botar aqui certinho no mapa. Não, eu queria botar um mapa. Eu não vou conseguir acertar aqui o tempo, Bruno. Deixa. Aqui, esse mapa. Vocês sabem onde não vai ter câmera? Nas favelas. Justamente onde os traficantes estão escondidos. E esse é um momento, quase que um break aqui, para a gente fazer uma reflexão, que é o que eu sempre falo entre o trade-off entre segurança e liberdade. Via de regra, mais liberdade igual a menos segurança. Como sempre, o corolário é verdadeiro. Mais segurança exige menos liberdade. Eu me pergunto, a solução para isso
é a gente ser monitorado 24 horas por dia por câmeras inteligentes que mandam as suas informações para um burocrata atrás de uma tela? Ou para um computador? Talvez com conexões, inclusive, aposto que esses equipamentos são todos chineses. Aposto que os equipamentos são todos chineses. A resposta pode ser sim ou não para a pergunta que eu fiz, se é isso que você quer. Mas, para mim, é distópico. Vocês imaginem um Alexandre de Moraes com um sistema desses na mão. Quanta gente, por exemplo, que conseguiu fugir de cena no 8 de janeiro não teria sido presa. Eu não quero um Estado com esse tipo de poder. Essa é uma reflexão. Quando eu falo dessas ligações tecnológicas, eu digo, essas câmeras vêm dos chineses. Eu digo isso com tranquilidade porque o Eduardo Paes, quando deixou de ser prefeito, foi ser consultor, vice-presidente para a América Latina da BYD, a empresa chinesa. BYD é aquela empresa que fabrica carros. O presidente é o Wang Xuanfu, que é membro do Partido Comunista Chinês da China. Membro do Partido Comunista Chinês da China. Não é à toa que a sua empresa, essa que contratou o Eduardo Paes, recebe infinitos subsídios do governo chinês. Então, vejam a união nefasta em que nós vivemos na esquerda global, que vai de narcoterrorista da América Latina até os interesses chineses do outro lado do mundo. É uma coisa de maluco. Mas nem era esse o meu ponto. Meu ponto aqui era sobre a aliança com o Lula. Com o Lula. Aliança do futuro governador do Rio de Janeiro, possivelmente com apoio do próprio PL, do partido do Bolsonaro, com o Lula. Porque a gente já falou do Judiciário, falamos agora sobre o Executivo Municipal do Rio, agora vamos falar sobre o poder do Executivo Federal. Porque esse amigo do Rio, presente 24 horas, poxa, deu dinheiro para o Eduardo abrir um parquinho novo na zona oeste do Rio, na zona norte, poxa, que coisa maravilhosa. As pessoas estão andando de skate. Mas qual é a postura deste cara em relação aos traficantes de drogas que fecham e aterrorizam o Rio de Janeiro? Como este cara trata traficantes no Rio de Janeiro? Ora, vamos ouvir ele próprio. Veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Não, o mundo não pode ter bem contra o mal. O mal tem que estar livre para ele fazer o que ele quiser. Pô. O bem não pode se atrever a se levantar contra o mal, né? Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja... Para o Lula, o traficante não é agressor, mas é uma vítima dos usuários. Essa frase, circulada intensamente na internet, foi de fato dita alguns dias antes dessa operação no Rio de Janeiro. Ocasião na qual o governador Cláudio Castro revelou que o governo Lula negou 3 pedidos feitos pelo governo do estado. Ei, desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. Do estado para o envio de blindados que pudessem apoiar as operações policiais. Então, em uma semana, o Lula diz que o traficante é uma vítima. E alguns dias depois, nós descobrimos que esse mesmo Lula nega 3 pedidos de ajuda do estado do Rio de Janeiro para combater os traficantes. Claro, afinal, eles são vítimas. É impossível a essa altura do campeonato que o Lula não entenda que as organizações narcoterroristas, e eu acho que a gente vai entrar sobre isso, entrar nisso se o João tiver... aliás, vamos entrar.
As organizações narcoterroristas não apenas traficam drogas mais. Hoje elas dominam territórios e extorquem a população. Essas pequenas vítimas, hoje milícia, tráfico, é tudo mais ou menos a mesma coisa. O tráfico, a milícia faz tráfico, o tráfico age como milícia, extorquem a população em todo o Brasil. E qual teria sido a razão para o Lula não atender esses pedidos? Qual teria sido a razão para o Lula se negar a combater o narcoterrorismo? Ora, eu não tenho a resposta para isso. Talvez vocês no chat tenham. Eu vou me limitar a lembrar de alguns casos. Em junho desse ano, por exemplo, o Lula e a Janja estiveram na favela do Moinho, na região central de São Paulo. O detalhe, até aí tudo bem, mas qual é o detalhe? A visita foi viabilizada após reuniões de integrantes do governo Lula com a Associação da Comunidade do Moinho, que é uma ONG ligada, por sua vez, a quem? Ao primeiro comando da capital. A sede dessa ONG foi utilizada para guardar drogas para o PCC e a presidente da ONG é irmã do antigo líder do tráfico da favela. Irmã! Não, mas é tudo coincidência. Vocês lembram, por exemplo, exemplos aleatórios. Em março de 2023, o atual ministro do STF, lembra, falamos de STF agora há pouco, o atual ministro do STF, que na época era ministro da Justiça e Segurança Pública, sobe o Morro da Maré, no Rio de Janeiro, o morro não, o Complexo da Maré ali, né, a região da Maré, para participar de um evento de uma outra ONG, sem nenhum problema e sem precisar de escolta policial. Ora, a Maré é dominada pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando, que são as duas principais facções do Rio de Janeiro, e aí receberam um ministro nessa tranquilidade. Falamos sobre isso, mas não podia nem questionar isso na televisão. O coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro, ex-comandante de operações do Complexo da Maré, ao ser entrevistado pela Gazeta do Povo, falou o seguinte a respeito desse episódio: não tem nenhum cidadão do mundo que entre na Maré com 2 carros grandes com insufilme, sem a anuência e a concordância do narcotráfico. Tanto que para a PM ou qualquer outra força policial entrar só com blindados, com uma operação grande, com helicóptero, é só com blindados, com uma operação grande ou com helicóptero. E mesmo assim a resistência será de grandes proporções. Nenhuma autoridade do Brasil ou de qualquer lugar do mundo entraria ali sem autorização das lideranças do narcotráfico, seja juiz, promotor, desembargador, ministro ou presidente. E não foi a primeira vez. Eu me lembro no ar, na Jovem Pan, tendo essa discussão com o energúmeno, quando em outubro de 2022, em pleno segundo turno da campanha presidencial, o Lula, junto com o senhor Eduardo Paes, subiu o Morro do Alemão, que, como já vimos, é controlado pelo Comando Vermelho. Não precisou de escolta policial militar, não precisou de nada do tipo. Um dos lugares mais perigosos do planeta. É muita coincidência. Eu posso ficar aqui... Lembram do caso da dama do tráfico, a Luciana Barbosa Farias, né, cujo marido é um dos líderes do Comando Vermelho no estado do Amazonas? Ela e o marido foram condenados em 2022, antes da visita. Estou falando da visita em Brasília do governo Lula a essa senhora. Foram condenados por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico, organização criminosa. Recebidos sem problema. Esse é o mesmo governo que nomeou como ministra do Turismo a deputada federal Daniela do Vaguinho, esposa do ex-prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que fez campanha política em apoio ao Juraci Alves Prudêncio, o Jura, o líder do bonde do Jura, que é a maior milícia de Belford Roxo. Mas é tudo, eu estou citando aqui todas as coincidências. Eu vou dizer para vocês, eu digo isso que é o título do programa de hoje.
sem medo de ser feliz. Por conta de todas essas coincidências, eu vou dizer sem medo de ser feliz. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do tráfico. É o presidente que chama traficante de vítima e que nega apoio das forças de segurança pública para combater o narcoterrorismo. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.